Estou esperando as pessoas entrarem para a gente bater um papo aqui sobre as dificuldades, as maiores dificuldades que o corretor de imóveis tem no seu dia a dia. A gente que trabalha nessa profissão se depara com dificuldades todos os dias, o tempo todo. Então eu fiquei pensando se haveria alguma em especial que eu pudesse abordar para iniciar essa live ou para trazer como discussão, e a conclusão que eu cheguei é que, sem pensar muito, inclusive, é que primeiro eu não consigo apontar uma exclusividade, uma dificuldade específica, né? E a outra, que parece mais óbvia para mim, é que a maior dificuldade que existe é aquela criada pela nossa cabeça, é aquela que nós mesmos colocamos. Eu vou citar um exemplo. Outro dia um corretor entrou em contato com o meu escritório para falar de parceria numa venda de um imóvel que nós anunciamos, e era um imóvel de 1,5 milhão ou algo perto disso, e eu tinha acabado de fechar a venda desse imóvel, um apartamento aqui em São Paulo, e fazia uma semana que eu tinha feito a venda e os anúncios não haviam sido removidos ainda. Então ele veio por um anúncio e eu informei a ele: o apartamento acabou de ser vendido, mas eu tenho outro no mesmo prédio, numa mesma posição em relação ao sol, e está um pouco mais barato, quase 100 mil a menos. E o corretor perguntou: precisa reforma? Eu disse: sim, esse precisa reforma. Ah, então o meu cliente nem quer ver. Então foi uma dificuldade que o corretor colocou, né? Ele nem consultou o cliente. É claro que para ele ter dito isso, o cliente deve ter passado para ele como condição, talvez até uma condição principal, que fosse um apartamento que não precisasse reforma. E a ideia desse corretor era não fazer o cliente perder tempo, seguir à risca aquilo que o cliente pediu. E eu entendo, a intenção do corretor foi boa, é compreensível. Mas o que acontece nessa profissão é que a gente precisa acreditar em tudo. Então existem maneiras de apresentar essa situação para o cliente, mostrando para ele que você está respeitando o que ele pediu, as características que ele desenhou para você buscar esse imóvel, mas que você tem uma opção no prédio que é a mesma planta daquele que ele se interessou, a mesma incidência de sol, mesma localização, enfim, dispõe de tudo que você ofereceu no anterior por um preço menor, porém precisa reforma. E você, em respeito ao pedido dele de que fosse sem reforma, você está avisando antecipadamente, mas gostaria de levá-lo para ver, porque quem sabe, além dos 100 mil que ele já vai, ou próximo de 100 mil que ele já vai pagar a menos, que ele pagaria a menos se comprar o apartamento, quem sabe numa negociação ele conseguiria um pouco mais, né, de redução, um valor melhor. Então, a gente, como profissional dessa área, precisa ter em mente que toda dificuldade ela tem que ser vencida por nós. Nós somos resolvedores de problema, nós não podemos ser criadores de problema. Então, quando a gente responde pelo cliente, quando a gente coloca como sendo um problema para o cliente, isso na nossa cabeça já é um problema. Então, é um trabalho maior que nós vamos ter, porque primeiro nós vamos ter que vencer a nós mesmos, as nossas crenças, superar os desafios que nós, em tese, criamos, para depois superar as dificuldades do cliente. Então, eu acho que esse é um ponto onde a dificuldade maior, muitas vezes, ela é colocada por você mesmo, corretor. Tem todos os dias, como eu falei, a gente tem dificuldade nessa profissão. Então, hoje, uma grande dificuldade dos corretores mais antigos, assim como eu, nem todos, mas a grande maioria, é aliar o exercício da profissão com a tecnologia.
o marketing digital, os CRMs, os feedbacks que devemos dar para os clientes, absolutamente tudo, né? Mas muito, principalmente o marketing digital. A gente depende do marketing, a gente precisa ser visto. Então, eu acho que para mim essa é a maior dificuldade do momento e com toda certeza eu vou superar, porque nós somos uns resolvedores de problemas, como eu coloquei. Felipe colocou aqui, esquecem que são corretores e acabam decidindo pelo cliente, se ao menos consultá-los antes. Isso é verdade, é o que eu acabei de falar, né? O corretor, com boa vontade, com boa intenção, ele faz isso mesmo, ele quer tomar a decisão pelo cliente e não pode. Muitas vezes a gente assina a vida também, né? A gente quer resolver o problema do outro ou aquilo que a gente pensa ser um problema para o outro. E quando a gente traz isso para a profissão, tentando decidir pelo cliente, mas de forma negativa, porque quando eu nego em nome do cliente, o meu cliente não vai querer esse imóvel, o meu cliente não aceita essas condições, o meu cliente não compra se precisar de reforma. É uma negativa que eu estou apresentando em nome dele. Sim, então eu diria que isso é algo que a gente tem que evitar ao máximo. O que mais que a gente pode falar? Eu escrevi algumas coisas aqui que eu escuto dos meus colegas no dia a dia como sendo dificuldades. Uma delas é a concorrência alta. Então, eu tenho escutado muito isso, que a concorrência na corretagem é muito alta, especialmente no Instagram, que todo mundo faz as suas publicações como se fosse uma coisa muito glamourosa a profissão do corretor. E a gente tem de tudo nessa profissão, menos glamour. A gente tem uma felicidade muito grande que pode ser transformada em glamour quando realizamos negócios e temos o resultado não só do negócio em si, mas do nosso ganho financeiro, que isso é muito bom. Então, sim, é um momento de glamour, mas não é assim. A nossa rotina é de muito trabalho, é de muita dificuldade para ser superada todos os dias. E hoje nós temos em torno de 250 mil corretores inscritos só na cidade de São Paulo. Então é muita gente, imagina isso no Brasil inteiro, como que está esse número. Então sim, a concorrência é alta, mas a concorrência sempre foi alta, porque é uma profissão que aceita qualquer pessoa, não precisa formação de nível superior, precisa alguns conhecimentos básicos, mas em termos assim acadêmico basta o ensino médio e boa vontade. Então sim, todos os dias a gente tem um monte de corretor entrando no mercado e o mercado está cada dia mais competitivo. Mas a concorrência, ela não é um problema. Eu acho que a concorrência é um desafio, porque se você encarar o concorrente como parceiro, melhorou, né? Porque sozinho você faz muita coisa, mas você faz muito mais em parceria, em conjunto. Então, se tem a concorrência e você usa para ser parceiro dessa concorrência, ou também para observar o que essa concorrência faz e aprender, se ela faz melhor que você, aprender com ela. Se ela faz de uma forma que você reprova, isso também é um aprendizado, porque você olha pensando, isso não serve para mim. Então eu acho que a concorrência, ela te ajuda, ela pode ser motivadora, ela pode ser parceira. E na pior das hipóteses, ela é só uma concorrente, né? Ela é só uma concorrência, seja essa concorrência a um outro corretor ou uma outra imobiliária com grandes equipes de corretores, mas é só concorrência, ela nunca vai ser inimigo. O problema da concorrência é quando você vê como uma ameaça
ah, ele faz melhor do que eu, já tem gente demais no mercado, eu não vou conseguir. Então, eu acho que quando você vê dessa forma, você está vendo como uma ameaça, ou quando você vê como um inimigo, que você se fecha para as parcerias. A gente, infelizmente, tem profissionais assim no mercado, tanto profissionais das antigas, como profissionais novos que estão entrando agora. A concorrência é inimiga, ela vai tomar o meu cliente, eu vou ter que dividir a comissão, eu vou ter que abrir. Não, não é isso. A melhor coisa que existe, uma das melhores coisas que existe na profissão, quando a gente fala em concorrência, é a parceria, é a união entre os profissionais dessa área. Então, eu não vejo a concorrência como uma dificuldade, mas ela está no topo das dificuldades dos colegas com quem eu conversei a respeito disso, e é o que eu tenho observado também aí ao longo do tempo. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui. A inconstância financeira. Sim, o corretor ele convive no dia a dia com a inconstância financeira, porque ele faz uma venda hoje e dependendo de como ele trabalha, há quanto tempo ele está na profissão, qual a clientela que ele já tem, e do empenho dele, principalmente, porque é uma profissão que, se você desempenhar com disciplina, seguindo um processo, com planejamento, é impossível não ter resultado. Não tem uma garantia de tempo de quando esse resultado vai acontecer, mas é impossível ele não acontecer. Mas mesmo assim, não existe um tempo definido. Nos cursos, nos treinamentos que eu dou e que eu já dei para muitas equipes nas minhas empresas, não estou nem falando agora de curso online, e por enquanto, né, não estou falando disso, embora eu tenha também, mas ao longo da minha carreira, eu treinei muitos corretores, e dentro de um processo que eu sempre tive na minha empresa, nenhum corretor meu ficou sem ter resultado dentro de um determinado período que nós estabelecemos, mas desde que ele seguisse os passo a passos que eram dados, né? Então, ele precisa acreditar numa metodologia. Se ele tem um mentor, se ele tem um gerente dentro da imobiliária que ele representa, se ele tem um corretor que acompanha ele, mesmo ele sendo autônomo, e que tem resultado, né? Seguindo a orientação, ele vai vender. Agora, mesmo não seguindo, ele vai também ter resultado. É mais difícil, mas também vai ter resultado. Mas o que acontece, voltando à questão da inconstância financeira, eu acho que eu estou sendo prolixa aqui, ele pode fazer uma venda hoje e só vender de novo daqui 3 meses, por exemplo. Então, como que fica nesse período em que a venda não aconteceu? Porque se ele fez uma transição de carreira, estava habituado a ter salário todo mês e agora está dependendo da comissão, né, de que não tem garantia de ganho definida por datas, então ele fez uma venda hoje, recebeu a comissão, em regra ele já tem milhões de compromissos para serem saldados, e no mês seguinte ele já está duro de novo, precisando vender, e muitas vezes não vai vender, vai demorar mais um mês, mais 2, mais 3. Como que fica, né, essa situação? Então, a inconstância financeira foi uma das dificuldades apresentadas por essas pessoas com quem eu tenho conversado, e é um item, né, um ponto levantado desde sempre, né, é uma insegurança. Então, o corretor, ele precisa, para superar isso, ele precisa, de fato, ter um processo no dia a dia para ser seguido, um projeto de trabalho, né? Manter disciplina e constância. E quando fizer a venda, ele não segurar, mas ter um planejamento de que da melhor maneira possível. A gente tem aí também uma planilha financeira que pode até ser depois apresentada para quem tenha interesse, mas ele precisa ter uma constância de vendas e fazer uma média anual de ganho. Ao longo do tempo, ele vai precisar
sempre saber quanto eu ganho por ano, porque nunca, muito raramente ele vai conseguir fazer uma média de ganho mensal. E essa transição, ela é muito difícil para quem está entrando na profissão, e muitos desistem nos primeiros meses porque não consegue conviver com isso, precisa de um rendimento fixo e isso não tem na corretagem. Então essa é uma dificuldade que só é superada com consciência financeira, com planejamento, com o mínimo de estudo sobre educação financeira. E aí formar uma conta reserva para que ele consiga superar as fases que o dinheiro não entra. Não tem como, é uma dificuldade com a qual ele vai conviver constantemente até ter educação financeira e ter uma média de ganho já traçada anualmente. A captação de clientes é um outro ponto que os corretores colocam sempre, então há uma dificuldade deles na captação tanto do cliente comprador quanto do cliente proprietário. Como que a gente pode superar isso? A gente, primeiro, pensa que todas as pessoas com quem você se relaciona, todas, sem exceção, precisam de um imóvel, precisam de um teto. Talvez hoje ela esteja morando bem, está satisfeita, mas amanhã ela pode não estar mais. E ela pode precisar vender aquele imóvel, desocupar para alugar outro, se ela vive de aluguel. Porque eu estou falando de venda aqui, mas todo o trabalho, todo o processo, ele serve tanto para venda quanto para locação. As dificuldades são as mesmas. Então, eu vou sempre falar de venda, mas eventualmente se eu colocar a palavra locação aí no meio, porque as questões são as mesmas. Então, primeiro tem que ter em mente que todas as pessoas, de um modo geral, elas precisam de uma moradia, né? De um teto para moradia. Aquela pessoa que não precisa para moradia, ela pode precisar ou querer, desejar para investimento. Então, imóvel é algo que está na cabeça de todo mundo sempre. Isso quer dizer que todo mundo compra imóvel? Não, tem gente que acredita mais em investimento financeiro do que em investimento imobiliário, por exemplo. Mas, em regra, todos precisam ter um imóvel para morar, seja comprado ou seja alugado. Então, se você tiver isso em mente, o seu interior já muda. Você já passa a pensar que não tem dificuldade na captação de clientes se todo mundo com quem você conversa, com quem você convive, é seu cliente em potencial. Então, o seu colega de curso é seu cliente, a sua mãe, seu pai são seus clientes, os seus irmãos, se você tem irmãos, o seu marido, a sua esposa, todas as pessoas, em regra, são seus clientes. Você se encontra com a turma do shopping, ali todos eles são, em potencial, seus clientes. Você se encontra com seus amigos da dança, da corrida, né? Eu, por exemplo, tenho muitos grupos, né, em algumas áreas. Então todos, sem exceção, são seus clientes em potencial. Agora, imagina isso olhando para o balconista da farmácia, olhando para o empresário que você conheceu no seu local de trabalho ou numa outra situação qualquer. Imagina o dono da padaria, onde você compra o pão. Todo mundo é cliente do corretor de imóveis. Então, quando você começa a enxergar dessa forma, você já tira da sua mente que captar cliente é uma dificuldade. Não é uma dificuldade. Agora, você quer fazer um trabalho direcionado especificamente para captar cliente? Ok. Então, imagina que você tem um imóvel que está sendo colocado à venda, que alguém indicou ou que você tomou conhecimento, foi lá, bateu na porta, pediu autorização para o proprietário para você trabalhar e você colocou uma placa nesse imóvel. Placa para algumas pessoas já está ultrapassado, porque hoje tudo é marketing digital.
Eu discordo porque eu acho que você tem que ser visto, não importa se é por meio de placa, se é por meio do Instagram, se é por meio de qualquer outra publicidade, se é panfleto que está sendo entregue na rua, você precisa ser visto, né? Então eu vou citar aqui só um exemplo que é muito simples e não exige grandes investimentos. Você coloca uma placa de vende no imóvel. A pessoa passou na rua, viu a placa, pode ser o vizinho, pode ser um transeunte qualquer, passou na rua, entrou em contato com você, telefonou, mandou uma mensagem de WhatsApp, perguntando daquele imóvel. Pronto, você já tem um comprador na mão, você já tem uma pessoa querendo alugar um imóvel, talvez ele não queira nem comprar nem alugar, talvez ele seja um vizinho que está também colocando o imóvel dele à venda. Aí, nesse caso, você captou mais um imóvel para vender e um possível comprador de um imóvel seu. Então, essa é uma das formas de fazer a captação do imóvel. Estou falando aqui de uma maneira bem objetiva. É garantia que essa pessoa vai comprar de você? Não, como nada na vida é garantia. Não é garantia nem que estaremos vivos hoje até o final do dia. Nossa vida é um grande risco o tempo todo. Então, não é garantia, mas é uma possibilidade. E o corretor de imóveis trabalha sempre com possibilidades. Então, a gente tem que acreditar que sim, que cada pessoa que entrar em contato conosco, ele é comprador, ele é um cliente captado. Ele vai comprar hoje? Como eu disse, não, talvez não, mas se ele for bem atendido, se ele sentir segurança em você, se ele gostar da atenção que receber de você, um dia, quando ele for comprar, quando ele precisar de do trabalho de um corretor de imóveis, pode ter certeza que ele vai se lembrar de você. Porque isso é uma coisa natural também, não só para os corretores, em qualquer profissão. Quando a gente é bem atendido, quando a gente é bem assessorado, quando a gente recebe atenção, a gente procura novamente esse profissional, porque nós gostamos de ser bem atendidos e gostamos de saber que estamos sendo bem atendidos por pessoas que entendem ou que gostam, né, daquilo que está sendo oferecido. No caso, o nosso trabalho de corretor. Aí o Felipe colocou aqui a importância de manter bons relacionamentos com todo mundo nesse meio. Sim, bom relacionamento é tudo. E tem que ser um relacionamento, eu sugiro que seja um relacionamento sincero, não se relacionar porque eu quero transformar todo mundo em cliente, eu quero vender para todo mundo, então vou ser simpático com todo mundo. Não, é porque é bom se relacionar com as pessoas. Então você não pode ser fechado, você não pode ser alguém que não se comunica, não é que não pode, é que você não vai ter resultado, né? Você pode ser o que você quiser, mas não vai ter resultado na profissão. Então é importante que, se você tem alguma dificuldade de se relacionar, se tem timidez, se não gosta de gente, mas quer ser corretor, então reveja isso, porque precisa gostar de gente, precisa saber se relacionar, porque a rede de contatos ela é fundamental para o exercício da profissão, e é algo que não tem fim, você fica o tempo inteiro se relacionando com as pessoas, o tempo todo, isso não acaba, o que aliás é uma coisa que eu acho excelente na profissão. Deixa eu ver se eu tenho, o que mais que eu coloquei. Negociação e persuasão é um outro ponto que aparece como dificuldade do corretor. Eu risco aqui, por conta própria, né, aí já é a minha metodologia, a persuasão. Eu não gosto da palavra persuasão para a venda de imóveis. Embora as pessoas que ensinam sobre vendas de um modo geral, e eu estou falando aqui de vendas de carro, de consórcio, de eletrodoméstico, qualquer venda que você precisa convencer o cliente, persuadir o cliente. Então, as pessoas que ensinam sobre vendas, elas colocam a venda de imóveis também dentro desse mesmo cesto, vamos dizer assim. E eu acho que a venda de imóveis não está dentro disso quando se fala em persuasão, porque você precisa atender a necessidade do cliente para fazer a venda. E isso não é persuadir, na minha opinião, mas sim
servir o outro. Você entendeu a necessidade, você serve o cliente oferecendo a ele o imóvel que tem as características que ele busca, mesmo que não seja 100%, porque nunca vai ser 100%. Então é uma forma de você servir ao outro e não persuadir. A negociação em si, ela já é mais, vamos dizer, mais difícil, né? Eu me atrapalhei aqui um pouquinho porque eu tô falando uma coisa e minha cabeça já tá longe aqui, pensando na negociação especificamente. Mas a negociação, aí sim, eu acho que você tem que mostrar para o cliente como que você está a serviço dele quando você conseguiu atendê-lo com o maior número de características possíveis desse imóvel que ele buscava. E do lado do vendedor, como você conseguiu atender o vendedor dentro da necessidade dele de valores, de valor que ele pretendia pelo imóvel dele. Porque muitas vezes esse vendedor, ele tem uma expectativa de valor muito acima do mercado. E não é culpa dele, ele sabe o quanto ele investiu, ele sabe a localização, ele conhece os defeitos, mas também conhece todas as qualidades do imóvel. Então é algo que a gente precisa respeitar. Mas nós conhecemos o mercado, então leva um tempo para a gente conseguir mostrar para esse vendedor, quando é o caso, né? Isso não é sempre, mas leva um tempo para mostrar para esse vendedor que aquele valor que ele pretende é irreal, que o mercado não aceita, não tem receptividade para esse valor, ele não vai conseguir vender. Mas é algo que não adianta a gente só falar e pronto, tem que ser com cuidado, muitas vezes leva tempo e o próprio o próprio vendedor vai percebendo isso. Então talvez aí algumas pessoas chamam isso de persuasão, tá persuadindo o vendedor a abaixar o preço do imóvel para quanto ele quer, para quanto o comprador dele quer pagar. Então, sim, muita gente vai falar que isso é persuasão, eu estou convencendo o vendedor a baixar o preço. Tudo bem, eu não gosto do termo persuasão, eu não gosto, né? Particularmente evito usar e interiorizar isso, porque eu entendo que a minha função é orientar, né? Então, a gente precisa precificar bem o imóvel, mas no sentido de orientar o vendedor. Isso tem que ser feito de uma forma delicada, de uma forma gentil. Às vezes a gente precisa ser incisivo, muitas vezes a gente precisa ser duro, mas dá para fazer isso com elegância e com respeito, porque o vendedor não conhece o mercado como nós conhecemos. Como eu falei, ele considera todos os defeitos do imóvel, mas ele considera também todas as qualidades do imóvel, ele conhece o imóvel dele melhor do que nós conhecemos o mercado, então é uma troca. E quando fazemos isso, nós estamos negociando. Então, a negociação ela tem um papel, né, muito importante em todo o trabalho do corretor e a gente faz a negociação o tempo inteiro. Desde o momento que nós captamos o imóvel, nós começamos a negociar ali e a negociação vai até o final, até quando assinamos a escritura, porque tem sempre um detalhe ou outro para negociar. E aí, falando em negociação, se a gente entender que na vida nós estamos negociando o tempo inteiro para tudo, né? Quando você combina com alguém de ir ao cinema juntos, vocês negociam que filme vão ver, por exemplo. Então, tudo na vida é negociação o tempo inteiro. Se você tem isso muito claro, você vai entender que quando você está conversando com o vendedor, por exemplo, para falar em precificação, para orientá-lo, eu não gosto de falar em convencer, porque aí eu vou de novo para a persuasão, mas para orientá-lo sobre o preço adequado, o valor adequado de venda, é uma negociação que você está fazendo, né? E com o comprador é o que eu disse há pouco, não é uma persuasão também, é mostrar para ele, muitas vezes, porque o comprador nem sempre tem esse conhecimento,
de que aquele valor pelo qual está sendo oferecido o imóvel, aquele limite mínimo que chegamos para venda, é o real, é o de mercado. É certeza que você vai conseguir que ele compre? Não, não é certeza, mas o caminho é esse. Então essa é uma das dificuldades que foi apresentada para mim, a negociação e a persuasão. E deixa eu ver se tem mais algum ponto. A burocracia. Alguns colegas colocaram para mim que a burocracia que eles enfrentam no dia a dia é um dos maiores obstáculos no exercício da profissão. Abrange muita coisa aqui quando a gente fala em burocracia. Tem a burocracia do processo que o corretor precisa seguir para ser bem sucedido, e não tem como fugir disso. Se ele não seguir o processo, é garantia de que ele não vai fechar? Não, porque essa profissão é tão boa e tão certa de que tem retorno financeiro, porque ele tem chance de vender sempre. Agora, ter chance de vender é uma coisa e ter certeza que vai vender é outra. Então, eu oriento as pessoas a trabalhar de uma maneira que elas tenham certeza que a venda vai acontecer. Ela vai acontecer, seguindo um processo, seguindo uma disciplina, vai acontecer, e dentro de um determinado planejamento, dá até para estipular um prazo máximo em que vai acontecer. Se o corretor seguir direitinho, vai acontecer. Isso a gente faz no dia a dia e a gente comprova que tem os resultados. Mas a burocracia, sim, ela existe já começa pelo processo, que tem que ser seguido, isso já é uma burocracia. Depois tem a burocracia com relação à documentação, e eu acho que uma das burocracias mais bobas, né, mas ela atrapalha muito a gente, que acontece é quando a gente, por exemplo, estou conhecendo um proprietário agora, estou conhecendo o imóvel dele agora, e eu peço para ter acesso à matrícula do imóvel. E ele faz um print só do númerozinho ali da matrícula e me manda. Ou às vezes até a gente está presencialmente, o cara tem condição até de abrir uma pasta ali, se ele está em casa, né? Se ele mora no imóvel e a gente está ali conhecendo o imóvel na hora, ele pode abrir a pasta e me mostrar, e eu fotografar o que eu precisar, né? Fazer as imagens ali para depois analisar com calma. Mas tem aqueles proprietários que eles não querem abrir a documentação pra gente, e ele fala que vai mandar depois. Aí ele faz uma fotinho ali do recorte, manda, e faz um recorte e manda. Não manda o documento inteiro, eu preciso ler o documento inteiro. Então, para o proprietário, isso é uma burocracia. E o corretor que não tem conhecimento disso, que está começando, ou mesmo que já está há bastante tempo, se irrita, se aborrece muito com isso. Então isso foi colocado para mim como sendo uma dificuldade, quando ele pede o documento e o proprietário não fornece. Às vezes só manda um número, olha, é o número tal a minha matrícula. Poxa vida, faz uma foto, uma imagem, tira xerox, sei lá o quê, mas me manda o documento inteiro. É um documento público que eu posso ter acesso lá no registro de imóveis, mas eu vou ter que pagar por isso. E em alguns casos está tudo bem, mas me fornece o documento, é o mínimo. Você está colocando o teu imóvel para vender comigo, né? Preciso ter acesso. Então é uma burocracia para o corretor quando a gente precisa da documentação e o cliente, né, por medo, por receio, sei lá o que, enfim, a gente respeita, mas realmente é complicado. Outra burocracia da própria legislação, né? Tem algumas exigências. Eu, por exemplo, mesmo sendo advogada, tem algumas coisas que eu fico pensando, bom, por que o legislador criou isso, né? Ou em outros casos, por que isso ainda não caiu em desuso? Então, a gente tem sim que seguir várias situações, e o legislador, quando criou essas burocracias jurídicas, com toda certeza ele tinha razões para isso, algum caso para prevenir, muitas vezes para proteger a família, para prevenir de riscos, de questões, de problemas que já aconteceram. Então, sim, é difícil, não tenho como entrar muito agora nessa questão, porque ela é imensa, as burocracias, os problemas que envolvem, as possibilidades de problemas também que envolvem essa parte aí, certidões pessoais de vendedores,
Por que em alguns casos nós precisamos apresentar determinadas situações, em outros casos são outras situações, porque às vezes a gente vê um documento e daquele documento a gente não precisa de outro relacionado àquele. Mas muitas vezes a gente tem um documento com uma determinada anotação que nos leva a exigir do vendedor, né? No caso pode ser do comprador, dependendo da situação, mas aqui estou falando do vendedor, nos leva a exigir outros documentos e aí a burocracia só aumenta. Então o corretor que não está familiarizado com isso, e até alguns que já estão, mas que não conhecem todas as possibilidades, porque nenhum de nós nunca conhece todas, ele realmente coloca isso como uma grande dificuldade no exercício da profissão, que são as burocracias. Então, eu sugiro que ele seja aliado a alguém experiente no mercado que possa cuidar dessas questões burocráticas e ele ficar livre para ir para a rua, conhecer imóvel, fazer avaliações, ou ele trabalhar dentro de uma imobiliária que dê esse suporte para ele, que tenha um bom corpo jurídico, que tenha um bom gerente de vendas, que possa receber dele todas as questões burocráticas, ele entrega e não se preocupa com burocracia. Eu acho que o corretor ele pode se livrar desse tipo de burocracia. Então a burocracia foi colocada para mim como sendo uma das dificuldades do corretor. Outra dificuldade que o corretor, que eu tenho visto, né, mas que um corretor, a gente conversando falou muito disso, mas outros também falaram, é a gestão do tempo. Gestão do tempo, eu acho que é uma das dificuldades da maioria das pessoas, não vou dizer da maioria, acho que é exagero, mas a gestão do tempo é uma coisa difícil para muita gente, independente da profissão, não precisa ser corretor de imóveis. O que acontece é que o corretor de imóveis, ele precisa ter uma agenda, mas essa agenda ele nunca vai ter garantia de que essa agenda vai acontecer da forma como ele previu. Então, algumas coisas ele pode prever. Então, assim, se ele tem algo que é inegociável na vida dele, por exemplo, todos os dias ele quer ir para academia, ele não abre mão disso, todos os dias. Eu sugiro que ele vá para academia de manhã. Por quê? Porque a partir do momento que ele começa a trabalhar, pode acontecer tanta coisa ao longo do dia, e mesmo que ele tenha, por regra, trabalhar só até as 5 da tarde, só até as 6 da tarde, sei lá qual é o horário definido, mesmo ele tendo isso como regra, não é garantia que ele vai conseguir todos os dias, porque podem surgir negócios, podem surgir clientes, vão surgir coisas que estão fora do que ele previu e ele pode tomar a decisão de atender, de assinar um contrato, de fechar um negócio, de fazer uma reunião com o cliente, sei lá, ele vai saber se merece, se precisa, e não tem que ser todos os dias, mas não vai conseguir cumprir a mesma agenda. É diferente de quando você tem um trabalho onde você tem horário para entrar, horário para sair para almoçar, para voltar do almoço e depois para ir embora no fim do dia. Esquece, na corretagem isso acabou, isso não existe. E se você tomar a decisão de trabalhar 24 horas por dia, você só não vai conseguir porque em algum momento você vai dormir. Se você não estipular um horário para ir para a cama, o sono vai te derrubar em qualquer lugar em algum momento e você vai dormir. Não fosse isso, não fosse essa necessidade do sono, e se você falar eu estou disposto a trabalhar 24 horas por dia, você vai trabalhar, porque não acaba nunca, não acaba nunca. Então você precisa definir, né, uma rotina onde você inclua prazeres do seu dia a dia e as coisas inegociáveis continuem sendo inegociáveis. Então eu quero ir para academia todos os dias, isso é inegociável? Então coloca num horário e sugiro que seja na parte da manhã. Você deve ter outras coisas inegociáveis na sua vida, talvez levar o filho para a escola, enfim, posso pensar em várias coisas aqui, mas você sabe o que é inegociável. Então a sugestão que eu dou para a gestão do tempo pega o que é inegociável e faz na parte da manhã, para quando você começar o seu dia de trabalho, quando você vai começar a conversar com os clientes e seguir para mostrar imóvel, para fazer uma reunião, aquelas coisas que você colocou na agenda, para que elas não interfiram, porque
você agendou uma visita, por exemplo, ao longo do dia, né? Já tem um horário lá agendado. Vão aparecer outras visitas que não estavam previstas. Então, uma outra sugestão também que eu dou para você trabalhar com a gestão do tempo é você colocar como regra, por exemplo, conhecer 5 imóveis no mínimo 5 imóveis por semana. Isso é pouco, isso não é quase nada, dá menos de um por dia se a gente considerar que a semana tem 7 dias. Mas imagina pelo menos, miseravelmente, conhecer 5 imóveis por semana. Mas conhecer mesmo, conhecer a localização, conhecer a posição de vaga no prédio, se for um condomínio, né, se for um prédio, o nome dos funcionários do prédio, tudo, quem construiu, quantos anos tem, quantos andares, quantos apartamentos por andar, valor do condomínio, se tem rateio, se não tem, enfim, conhecer mesmo, conhecer a planta, conhecer tudo. Pelo menos 5. Se for uma casa, por exemplo, conhecer da vizinhança, a rua, a padaria mais perto, isso também serve para prédio, né, em termos de localização. Mas enfim, no mínimo, miseravelmente, 5 por semana. Você vai conseguir colocar isso no único dia? Talvez. Então, com relação à gestão do tempo, a principal coisa aí é ter uma agenda flexível. Você vai ter aqueles compromissos fixos, mas você vai precisar ter agenda flexível. Então, com seus compromissos fixos, com a sua agenda flexível de agendamento com clientes, né? Eu quero dizer, principalmente, né, que o cliente a gente costuma colocar em primeiro lugar no nosso dia a dia de trabalho. E você vai ter também na tua agenda as questões que são inegociáveis. E aí você vai trabalhando dessa forma ao longo da sua semana. Porque eu acho que eu vejo que gestão do tempo é uma das maiores dificuldades do corretor de imóveis, porque ou ele trabalha demais e ele não descansa suficientemente, ele não pratica uma atividade física, ele não tem tempo de qualidade com a família e ele, consequentemente, chega num grau de estresse, de insatisfação, de frustração. Tem momentos que isso é necessário, né? Precisa fazer dinheiro de qualquer forma, ele tá ali numa fase da vida que tem que se dedicar totalmente. Mas assim, o ideal é que na hora que for fazer uma gestão do tempo, ele considere algumas coisas que eu acho que tem que ser inegociáveis. É um momento do dia para alguma atividade física. Eu falei aqui de academia só como exemplo. Pode ser uma corrida, por exemplo, eu gosto de correr, tenho amigos corretores que correm também. Pode ser nadar, não importa. Pode ser fazer uma caminhada, sabe? Não importa. Então eu acho que a atividade física, por exemplo, ela deveria estar aí como inegociável na agenda de todo mundo, algum horário. Ou então, eu vou sempre trabalhar só até às 6 da tarde, porque eu quero, ou até às 8 da noite, sei lá, porque eu quero fazer a minha atividade física no fim do dia. Tá tudo bem também. Eu só falei da manhã porque eu vejo que é um problema que você não sabe o que vai acontecer ao longo do dia e mesmo depois, né? Então dá pra você realmente todos os dias, em regra, né? Tem as exceções, mas em regra dá pra você todos os dias fazer. Mas pode ser todo fim do dia, eventualmente não vai dar paciência. Enfim. Mercado volátil foi apresentado também por colegas como sendo uma grande dificuldade na profissão. Então, eu não sei quanto tempo ainda eu tenho aqui de live, não estou conseguindo acompanhar. Mas acho que ainda tá bem. Então, o mercado volátil, a gente escuta sempre também o corretor colocar isso como dificuldade, que assim, as incertezas, né, desse mercado, porque tudo afeta as vendas. Então, libera financiamento, flexibilizam-se regras de financiamento. O nosso mercado, que é de imóveis de terceiro, que é onde eu atuo, que são as revendas, ele afeta. Aumenta a taxa de juros, afeta o imóvel. Dólar sobe, dólar cai, enfim, tudo de alguma forma aumenta. Então, o mercado imobiliário, ele não é estável, ele não é estático, né? E as pessoas reclamam disso, dessa, digamos, incerteza do mercado. Mas eu diria que isso é um atrativo do mercado imobiliário, porque a gente vai se adequando
E imóvel vende sempre o ano inteiro. Às vezes vende mais, às vezes vende menos. A gente tem aí historicamente comentado que essa fase que nós estamos agora, novembro, por exemplo, é um dos melhores meses para vendas, todos os anos, né? Então, o segundo semestre, né, de um modo geral, o segundo semestre do ano ele é o melhor para vender, mas especificamente de outubro a dezembro são os melhores meses, é onde a gente mais vende. Eu nunca fiquei acompanhando isso de perto, assim, de muita gente ao mesmo tempo, de muitos profissionais ao mesmo tempo. Mas eu vejo por mim, nos meus negócios, no meu escritório, das pessoas que estão ali mais próximas de mim, realmente é onde a gente tem mais resultado, é nessa fase do ano. Agora, quanto a ser volátil, né, ou incerto, ou sei lá que outro nome, porque se a gente vai falar em volátil também tem tantas outras coisas que dá para falar sobre isso, mas sobre os altos e baixos do mercado imobiliário, sempre foi assim. Eu já peguei, nossa, na fase do Sarney, do Collor, quando Lula ganhou pela primeira vez para a presidência, quando a lei do inquilinato foi criada em 1991, em todas essas fases eu já era corretora de imóveis. Eu estou no mercado desde quando eu tinha 18 anos. Eu não comecei com vendas, comecei com administração e tal, e depois eu fui para vendas, né? Já tem mais de 30 anos que eu estou trabalhando com a corretagem especificamente. Então eu peguei já muita coisa, o plano cruzado, o plano real. E o mercado sempre foi assim. Eu trabalhei com locação e administração de imóveis, por exemplo, numa época em que os reajustes de aluguel aconteciam a cada 3 meses. Era possível reajustar o aluguel a cada 3 meses, antes da atual lei do inquilinato, que está aí desde 1991. Então, o mercado sempre foi assim. O que eu posso dizer é que a gente se adequa, a gente se adapta, e não é algo com que a gente deve se preocupar. Eu vou me adequar, eu vou me adaptar a isso. Não, só continua trabalhando. Não pensa na crise. Se todo mundo estiver falando em crise, esquece isso. Continua fazendo o que você sempre faz, ou pelo menos o que você deveria estar fazendo, que é conhecer imóveis todos os dias, falar com pessoas todos os dias, se apresentar como corretor de imóveis em todos os lugares por onde você passar, em todas as oportunidades que você tiver, lembrando que todo mundo que você conhece é seu cliente em potencial. Não importa se ele é investidor, se ele é um milionário, se ele é o dono da padaria, se ele é o padeiro, ele é seu cliente em potencial. Então, pouco importa a crise, pouco importa. A gente tem uma situação de guerra. Bom, é uma outra situação. Eu nunca vivi numa situação de guerra. A gente tem uma situação de pandemia. Tivemos uma situação de pandemia recentemente. É um problema. O poder de compra das pessoas tem uma reduzida, mas eu vendi imóveis durante a pandemia e eu tenho muitos colegas que venderam imóveis durante a pandemia e eu conheço pessoas que ficaram ricas durante a pandemia. Então, assim, se a gente parar para pensar na crise, nos problemas, não vai dar certo em profissão nenhuma. Então, na corretagem é isso. Esquece que o mercado é volátil, tenha um pouquinho de conhecimento sobre questões financeiras para você saber trocar uma ideia com o seu cliente. Se você não souber também, se alie a alguém que saiba para te dar um suporte. E esquece que o mercado tem altos e baixos. Aí isso deixa de ser uma dificuldade para você. Deixa eu ver o que mais que colocaram para mim como dificuldade. Falta de capacitação contínua. Eu acho que esse é um problema em qualquer profissão. Se você não se capacitar continuamente, em algum momento vai dar ruim. Ou vai deixar de dar bom, né? Eu acho que é isso. Por exemplo, os corretores das antigas, eles agora estão se deparando com o grande desafio de encarar o marketing digital. Eu, por exemplo, essa é uma dificuldade minha. Já que a gente está falando em dificuldade, essa é ainda uma dificuldade minha. Eu preciso investir nisso, estou investindo dentro do possível, mas a gente tem que se capacitar o tempo todo. Então,
Hoje o meu foco, eu tenho várias coisas, eu estou sempre procurando ficar antenado do que está acontecendo no mercado, das questões de legislação, né? Até por ser advogada eu preciso ter um mínimo, né, digamos assim, de conhecimento, pelo menos da área imobiliária, né, da advocacia imobiliária, mas preciso me capacitar também em outras coisas, né, o que está acontecendo no mundo de um modo geral. Então, quando a gente fala para o corretor se capacitar, é assim, se você está entrando agora na profissão, procura saber o máximo de coisas possíveis que envolve a profissão do corretor de imóveis. Opa, deu um chute aqui, não sei o que foi. Então, o que eu preciso saber para ser um corretor de imóveis? Agora, você já está exercendo a profissão, continua entendendo o que está acontecendo, o que tem de novo, que você pode trazer para ajudar o seu cliente, seja ele vendedor ou comprador, uma mudança que teve no bairro, onde aquele imóvel está localizado, onde ele quer vender, onde ele quer comprar, seja essa mudança para valorizar o imóvel ou não. Infelizmente, algumas mudanças acontecem e não valorizam o imóvel, pelo contrário, né? Mas enfim, esteja informado e aí buscando também conhecimento em outras coisas, ver onde você pode melhorar. No meu caso, é a questão do marketing digital que eu vou agora tentar desenvolver aí conhecimento a respeito disso. Mas a capacitação, pressão por resultados, né, foi colocado também como uma dificuldade, mas isso aí cada empresa trabalha de uma forma. Você tem que ter sim um pouco de pressão colocada até por você mesmo, com cuidado, né, para isso não te sufocar, não atrapalhar, mas foi colocado como uma dificuldade. E eu acho que é isso, eu acho que os principais pontos, o que eu tinha pensado aqui em falar e o que eu ouvi, né, principalmente o que eu ouvi dos colegas como sendo dificuldades, eu coloquei aqui. Eu adorei fazer essa live, eu adorei falar disso. A corretagem é um assunto que eu gosto muito, eu vou continuar ajudando os meus colegas nisso, tanto quanto eu puder. E quero agradecer quem entrou na live, quem veio aqui para participar, para prestigiar. Tô vendo algumas carinhas aqui, eu não consegui falar um oi para todo mundo, mas obrigada. Tem alguém da Gigante 8, o Adib tá aqui, a Iri, Cidadania Italiana, a Renata Badra deu um oizinho aqui para nós, Felipe tá comigo em todas. BH, meu querido. Gente, muito obrigada. Eu adorei fazer a live. Na quarta-feira da semana que vem eu vou fazer outra no mesmo horário, então se vocês puderem estar aqui de novo, vai ser um prazer. E contem comigo, se tiver alguma dúvida, qualquer questão aí, se conhecerem pessoas que estejam entrando na área imobiliária e tenham dificuldades, ou quem já está na área imobiliária, precisar de algum auxílio, alguma orientação, pode me chamar no WhatsApp, pode mandar mensagem aqui no direct, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Eu adoro falar de corretagem e eu adoro ajudar pessoas nessa área. Beijão para vocês, gente. Obrigada.